das condições básicas de superação dos nossos problemas educacionais. Vejam esse próximo quadro, né? Com esses salários não se atraem bons profissionais. Esse quadro aqui, né, o Censo Escolar da Educação de 2007, mostra exatamente o percentual de docentes com formação específica por disciplina ministrada. Vai surpreender até algumas pessoas, mas vejam, apenas 62% dos professores de língua portuguesa no nosso país têm formação específica para lecionar em língua portuguesa, né? Em matemática, cerca de 60%, biologia, 56%, física, apenas 25% dos professores que lecionam física têm formação específica, química, 38%, vamos lá, e outra, língua estrangeira, 40%, o que mostra esta triste realidade. Enquanto nós continuarmos a praticar níveis de remuneração, como eu mostrei no quadro anterior, quem é que quer ser professor hoje no nosso país? Pode ser duro, isso que eu vou dizer, mas concretamente, o magistério hoje é opção para quem não tem melhores opções no mercado de trabalho. Lamentavelmente, é este sinal que nós estamos dando para a juventude, para os jovens hoje, de 17, 18, 20 anos, que estão nesse instante escolhendo o que vão fazer, o seu projeto de vida, a sua condição de vida e a sua condição profissional. Ou isso muda, ou nós não vamos conseguir mudar a qualidade desse jogo chamado educação no nosso país. Isso precisa ser alterado. É claro que isso, quando nós falamos desse processo, é um indicador. O problema é muito maior ainda no que se requer a formação. Um recente estudo que nós fizemos no Conselho Nacional de Educação, onde eu presido a Câmara de Educação Básica, mostra que nós temos um déficit de 170 mil professores de Química, de Física e de Matemática. Quer dizer, muitos alunos que hoje estão frequentando o ensino médio no Brasil não tem aula de física, não é que tem más aulas, né, com má qualidade e com professores não habilitados para isso. Não tem. Muitos deles, sem fazer muito exagero, terminarão o ensino médio sem nunca ouvirem falar do nome de Isaac Newton, né, muito menos saber o que esse ilustre físico terá feito em contribuição para, né, o desenvolvimento da nossa civilização. Então, esse é um quadro extremamente sério e que precisa ser revertido. Os problemas que afetam as nossas escolas são de várias naturezas. Eu trouxe aqui os mais elementares, né? Ainda há muitas escolas no Brasil sem água, né? Algumas escolas sem energia, escolas sem saneamento e muitas escolas, muitas mesmo sem internet, e mesmo as que têm, poucas delas significa internet em banda larga com capacidade de ser utilizada como recurso de natureza pedagógica. Algumas escolas, as 20% que tem, são escolas que ainda usam a internet mais para fins administrativos e poucas delas para fins propriamente educativos, né? Então, essa é uma situação que precisa ser mudada. Evidentemente que, quando nós falamos em alguns elementos de escassez, há muitas coisas que ainda representam deficiências relacionadas à questão de uma educação da qualidade. Embora o Brasil tenha diretrizes curriculares há muito tempo elaboradas, bases nacionais, né, considerando alguns mínimos educacionais, o fato é que essas medidas, como normas educacionais gerais, raramente repercutem como deveriam repercutir na prática concreta dos professores em sala de aula e no ambiente educacional. Aqui, apenas para marcar, não basta, evidentemente, que nós possamos atrair bons profissionais, proporcionar aos educadores que estão chegando e àqueles que estão atuando melhores condições de desenvolvimento do seu trabalho. É necessário que nós tenhamos condições para o aprendizado dos alunos, né? E essas condições do aprendizado ainda são muito incipientes. Lembrando que só há 2 anos começa a ter no Brasil, por exemplo, uma política de livro didático para o ensino médio. Só há 2 anos, e nem todos os alunos do ensino médio têm mais do que o livro de língua portuguesa, né? O livro de matemática acabou de chegar, mas veja, não tem livros de história, de geografia, química, física, que é isso, né?
quando muito tem uma apostila, e a prática mais comum que nós verificamos, estou falando do ensino médio, mas também de outras etapas de ensino, é o esforço dramático de um professor, sem a devida qualificação, procurando preencher num quadro negro, que já nem pega giz direito, né, algum ponto, algum tipo de conteúdo que eventualmente será copiado num caderno pelo seu aluno, poucas vezes discutido e quase sempre incompreensível, nunca estudado e nunca desenvolvido. Quer dizer, esse é o quadro efetivo da educação brasileira, que se eu falo com um pouco mais de cores cruas em relação ao ensino médio, a mesma coisa nós vamos verificar no quanto à educação infantil, ao ensino fundamental, que é a etapa obrigatória. A maior parte dos professores brasileiros, infelizmente, não tem um programa de desenvolvimento do aluno, né, não tem um projeto educacional que desenvolveu, e a gente começa a ver esforços de todos os lados para tentar criar uma estruturação e uma vertebração desse processo todo no ambiente educacional. Não é à toa que alguns estados, inclusive o estado de São Paulo, têm procurado produzir um material didático, né, que é chamado sistema, entre aspas, apostilado, mas procurando criar um guia mais planejado para suprir as deficiências praticamente congênitas, né, em termos de formação dos professores, e tantos outros sistemas de ensino têm procurado examinar a possibilidade de adoção de material didático para além do livro didático, que são oferecidos por algumas empresas, né, algumas delas de boa qualidade, e que também vendem esses chamados pacotes de sistemas apostilados. Esse é uma questão que reflete tanto os esforços governamentais diretos, quanto aquilo que vai sendo desenvolvido por empresas privadas no campo dos materiais, métodos e técnicos educativos, mas sempre no sentido de procurar dar suporte ao desenvolvimento educacional de crianças e jovens no país, que busca, e é necessário que busque mesmo, avançar com rapidez as questões, as metas relacionadas à qualidade. Bom, eu queria falar, para ir chegando já na parte complementar, de alguns elementos relacionados ao financiamento, mas de uma maneira um pouquinho mais operacional. O nosso país, o Brasil, tem uma história, por incrível que possa parecer, antiquíssima relacionada ao financiamento da educação como obrigação do poder público, né? Desde a época em que os jesuítas saíram do Brasil, os jesuítas, vocês sabem, exerceram um papel importante na estruturação dos primeiros momentos da educação no Brasil. Mas depois da reforma, né, do Marquês de Pombal, os jesuítas foram expulsos no país, e o pouco que havia naquela época, anos 1700, da educação brasileira, acabaram ficando praticamente dizimadas. Já naquele momento se instituiu no Brasil um primeiro imposto, uma taxa, né, chamada subsídio literário, né? Era para pagar, isso era um pequeno pedacinho do gado cortado nos açougues, e depois também do litro de álcool, de cachaça, né, que era produzido nas regiões sucro-alcooleiras do país. E esse subsídio era para pagar os mestres régios, que, portanto, faziam a parte da educação. Mas, portanto, a história brasileira é longa, né? Já pelos anos 30, quando a primeira Constituição do Brasil foi feita, a partir da manifestação do Manifesto dos Pioneiros e tudo mais, aquela Constituição de 1937 já falava concretamente a respeito da existência de um percentual dos tributos destinados exatamente à educação. Mas chegando rápido, né, à nossa situação de hoje. Em 1988, quando foi, portanto, promulgado